você tem o mestre que você merece. Essa frase eu escutei há muitos anos atrás e eu achei incrível, incrível. Primeiro, quando nós entendemos as egrégoras a grosso modo, eu vou falar uma visão generalista dessas egrégoras para você compreender. Primeiro, generalistas. Depois eu aprofundo o tema, ok? A egrégora da Cabalá judaica, que hoje é tão falado em termos de magia, de ocultismo, algumas pessoas pegam alguns elementos do judaísmo e esses elementos estão relacionados com a Cabalá, com o Zohar, principalmente, o livro do esplendor, com a árvore da vida e, na minha visão, com o tarô que é uma Cabalá prática. A egrégora da Cabalá ela está muito associada ao conhecimento, ao conhecimento. Normalmente quem estuda a Cabalá tem muito conhecimento. São pessoas cultas, são pessoas que leem muito, que citam muitas datas, nomes de rabinos, tradições. Já a egrégora, vamos falar do cristianismo. É uma egrégora ligada à fé. À fé. Normalmente o cristianismo vai ter muitas pessoas que são movidas pelo coração, pela devoção. Então elas adoram o Padre Cícero, faz aquelas peregrinações, vão de São Paulo até Aparecida carregando uma cruz na estrada. Então é uma egrégora de fé. Você não vai encontrar uma egrégora, uma fé tão grande dentro da Cabalá judaica. De um modo geral, eu estou falando isso. Depois nós temos a egrégora do Zen Budismo, da minha amada mestra Monja Coen. É uma egrégora de silêncio. Quantas vezes que eu já andei com a Monja Coen pela Avenida Paulista em absoluto silêncio, em absoluto aquietamento. Depois nós temos a egrégora da maçonaria, que é uma egrégora meio ecumênica, que mexe com muitas situações e se cria uma espécie de network, onde todo mundo ajuda todo mundo. É uma egrégora de união que também tem na MORC, que é a tradição que eu pertenço, na Rosa Cruz. É um agrupamento de pessoas que se unem em prol de algo, mas são ordens mais ecumênicas, que aceitam vários mestres, vários caminhos. Você pode ser maçom no Rosa Cruz e estudar vários. Tem pessoas de quase todas as religiões lá, quase, tá bom? Depois nós temos a egrégora do Tantra, que é uma das que eu sigo, que é uma egrégora de liberdade e alegria, mas é uma egrégora corporal. O Tantra, quando você começa a estudar, você cuida do corpo. Entenda-se que Tantra é uma coisa, terapias tântricas são outras, completamente diferentes. Elas pouquíssimas vezes se encontram. Às vezes a gente fala, o terapeuta tântrico pratica o Tantra, é muito difícil isso acontecer. Pode praticar algumas meditações do Osho, que são sufis, que são zen, que são danças sagradas, como a Kundalini, que é haitiana, mas normalmente os terapeutas tântricos não praticam o Tantra hindu. Quem pratica é o yoga. O yoga está atrelado ao Tantra. E o yoga tem esse cuidado com o corpo. Por exemplo, o espiritismo maravilhoso. O kardecismo é uma egrégora lindíssima, lindíssima. E é uma egrégora de caridade, de servir, mas de um modo geral eles não cuidam do corpo. Você não vai imaginar Chico Xavier fazendo supino, Allan Kardec fazendo crossfit. Isso não é uma crítica, porque cada egrégora tem uma energia diferente. E nós vamos encontrar isso nos mestres da Índia também. Como eu tenho uma ligação muito forte com a Índia, muito forte mesmo com a Índia, eu tive a oportunidade de conhecer o Ramana Maharshi, não ele, tá? A egrégora dele, que é um mestre que trabalha com uma tradição chamada Vedanta, que você tenta aquietar a tua mente através de uma pergunta que é quem é você, uma delas, aonde você tenta encontrar o teu Purusha, o seu si mesmo. Tem os Hare Krishnas, que são muito alegres, tem uma celebração. Então, se você virar um Bhaktivedanta, que é a tradição de Krishna, você fica muito alegre.
Tem os Hatha Yogins, que é o yoga que te dá muita saúde corporal, uma vitalidade incrível. É o yoga que a Juliana Araújo, a Krishna Priya, ministra junto comigo na Humane Amor, formação de yoga sério, indiano. E tem as egrégoras, por exemplo, do candomblé, da umbanda, tem egrégoras de magia, que as pessoas buscam muito esse poder que a magia dá. O tântrico não vai ter, de um modo geral, interesse nisso, nem o yogi, nem o zen, nem o taoísmo, que é uma tradição que eu sigo. A egrégora do taoísmo é você estar muito próximo da natureza, sempre com natureza por perto, preferencialmente ficando o mais longe possível das chamadas Babilônias. Babilônias são as cidades grandes. As cidades grandes. Então, cada tradição tem uma egrégora diferente. E eu me sinto muito feliz quando eu escolhi o mestre Osho para mim, porque tem muitos mestres que são repressores, tem mestres que querem, às vezes, tirar o nosso dinheiro, mestres religiosos, enfim. Tem mestres fanáticos, tem mestres de muito ego, tem mestres, e eu não sou mestre de nada, já vou deixando bem claro aqui. Talvez de reiki, porque eu tenho esse título, mas eu gosto de ser chamado de professor. Mas eu não tenho discípulos, não faz parte do meu dharma e nem quero ter, apesar que muitas pessoas no Ocidente hoje se auto-intitulam mestres. É tão bonitinho isso. Agora, se uma pessoa se auto-intitula mestre e você segue essa pessoa, provavelmente essa egrégora já te corrompeu. Você vai servir essas pessoas, por isso é que você vê no mundo tantas histórias de mestres que propõem essas tragédias coletivas, que não é nem legal falar o nome disso aqui, tá bom? Nós temos as egrégoras também de quem gosta de ufologia, que são egrégoras de pessoas que gostam muito de olhar para cima, de pensar em sair desse planeta, de buscar um conhecimento fora desse planeta. Tem a egrégora das pessoas que viajam em astral. Então você vê que quem viaja astral fala disso o tempo todo, porque elas estão ligadas nessa egrégora. E nenhuma egrégora, a priori, dessas que eu falei, são boas ou ruins. Depende de quem é o teu professor, de quem dirige essa egrégora e se está te levando para algum lugar que faça sentido. Às vezes você quer buscar uma espiritualidade que tenha mais prosperidade. Aí você tem o Provida, que trabalha muito com questões de prosperidade, tem uma egrégora lá. Eu estudei com o fundador do Provida logo no começo. Tem a egrégora da maçonaria, que esse network da maçonaria pode te dar uma certa prosperidade. Enfim, existem egrégoras para todas as tradições. E eu volto a repetir, nessa ideia de cada um tem um mestre que merece, quando eu escolhi o mestre Osho, o Bhagwan, ele me dá muita liberdade e dentro da tradição do Osho, que eu não quero que você siga, essa é a minha. Você dança, você celebra, você namora muito, você dá uma banana para essa sociedade hipócrita, doente, para essa sociedade careta. Você é uma pessoa original, inventiva, e você não tem uma ligação com o mestre, especificamente. Você não está preso a nenhum mestre, especificamente. O Osho deu um conhecimento, deu meditações, e eu vou por aí. Nesses 35 anos que eu tenho escola de espiritualidade no Brasil, eu vejo pessoas entrando em contato com egrégoras muito fraquinhas, muito rasas também, muito diminutas. Pessoas que param logo no começo de uma busca mesmo pelo si mesmo. E tem pessoas que entram em egrégoras muito poderosas mesmo, tá bom? Então, pensa, qual é a tua egrégora? O que você está seguindo? E volto a repetir, cada um tem um mestre que merece. Um dos meus mestres maiores é Jesus. Mas não o Jesus careta dos templos, das igrejas, nada disso. É o Jesus primitivo. Aquele que não está no Velho Testamento, que está no Novo.
que anda pelas montanhas, que acolhe as pessoas, que celebra, uma pessoa da paz. Ele era um terapeuta que impunha as mãos das pessoas. Eu me identifico muito com Jesus rebelde, que dava uma banana para os césares, para os poderes, para os governos, dava uma banana para as religiões organizadas. Um mestre que falava o tempo inteiro de liberdade, o tempo inteiro de perdão, o tempo inteiro de amar o próximo. Então, se você vai numa egrégora que segue Jesus e fala o tempo inteiro de dízimo, de dor, de que depois que você morrer você vai para o paraíso, que fala o tempo inteiro de sofrimento, de gritaria, de Velho Testamento o tempo todo, é o mestre que você merece. É o mestre que você merece. Então a gente tem que ver muito isso. Qual o mestre que eu escolho? O Jesus das religiões ou o Jesus aquele primitivo que vivia na montanha, que vivia celebrando? É importante você pensar isso. Faz essa reflexão, eu já vou continuar aqui conversando com você logo em seguida.